Robson? Bom, eu com 13 anos de idade eu perdi minha mãe. E acabei que com 13 anos para 14 anos eu fui morar na rua. E passei um período na rua, né? Que é um período eu chamo de aprendizado, né? É um Você período tinha irmãos? Eu tenho um irmão. Tava com você nesse... Tava com Não, você. não. O meu irmão foi morar com um dos meus tios. Tá. E eu acabei que fui morar na rua. Então, nesse período, é o que eu chamo, né? Alguns períodos eu tenho como aprendizado. Sim. E esse é o primeiro aprendizado que eu tive de muitas coisas que aconteceram comigo na rua, que me ensinou muitas coisas que eu faço hoje. Com 14 anos deve ser muito foda. É muito. Muito é foda. muito, muito. Por que você foi pra rua? O que te levou? Então, dentro de casa, quando minha mãe faleceu, tínhamos a casa do meu tio e a casa do meu avô. Nessa casa do meu avô, morávamos eu, meu avô. Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte: meu avô era como meu pai. Eu conheci meu pai com 24 anos de idade. E o meu avô era como meu pai. Meu avô morreu no dia 20 de janeiro de 93. E minha mãe no dia 10 de fevereiro de 93. Caraca. Então eu perdi as duas pessoas ali que eram as pessoas mais importantes para mim. E fiquei na mão de pessoas. Entende? Então, nesse meio de dificuldade, tio que trancava banheiro para não usar, sofrendo violência de parentes e tal, e eu trabalhava com outro tio. E esse meu tio era assim, era um trabalho muito duro, um trabalho pesado, e eu fazia todo o trabalho. O que você muito fazia, pouco. meu? Eu trabalhava em recaustagem. E eu fazia o trabalho de um pneus? adulto. Isso, exato. E eu fazia o trabalho de um adulto. Então, esse trabalho me gerou problema na coluna e tal. Não é uma coisa que eu culpo ninguém, porque trabalho não tem tanto problema. Mas foram coisas que foram me afastando. Então, o dia que eu decidi sair desse lugar, porque eu queria ter um registro. Eu não sei nem por que eu queria registro, mas eu queria ter. E porque sempre as pessoas falavam, né? Então eu cresci a história com da síndrome do Banco do Brasil, né? eu cresci ter um registro. Eu cresci com meu avô falando, rua não dá camisa para ninguém. Então era sempre aquela história, né? Tem que fazer o Senai, tem que fazer isso, aquilo e tal, e viver aquela vida de metalúrgico e tal. Então eu cresci com isso na cabeça. E aí quando eu fui trabalhar com ele, a única coisa que eu queria era o registro. Meu tio falou que eu não ia registrar. Então eu peguei e falei assim, tá, então tudo bem, então eu saio. Só que na época eu não tinha um documento. Minha mãe tinha falecido há pouco tempo e eu não tinha um documento. Não tinha 0 documento. Lembrei que eu tinha tinha feito o registro na escola, fui lá, passei uma conversa na diretora da escola e consegui pegar a xerox do meu RG. A cópia, né, do RGzinho, e consegui tirar a minha carteira profissional. Só que nessa época eu já estava na rua. Então, o que me levou a ir para a rua foram esses maltratos, essas situações todas, porque eu tinha que fazer necessidade, eu tinha que fazer em saco de lixo, tinha que fazer em garrafa, tinha que tomar banho no tanque. Então, para viver daquela forma e ainda ser esculhambado, como se diz, ainda era melhor ficar na rua. Na verdade, assim, eu não sabia se era melhor ficar na rua. Eu fui e vi que não era tão ruim assim quanto parecia em relação ao que eu vivia. Essa relação com essas pessoas voltou a acontecer ou não? Ainda é distante? Esses seus parentes que você estava vivendo nesse momento aí? A minha tia, que foi a principal precursora de algumas coisas que aconteceu, que me levou a ir morar na rua, eu não tenho problema com ela. Inclusive, eu ajudo ela. Ela teve 2 crianças deficientes, eu ajudei ela pra caramba, continuo ajudando. Então, assim, ela, sim. Os outros parentes, eu tenho uma relação de longe. Distante. Uma relação de Teu longe. irmão também? Não, meu irmão não. Meu irmão é meu irmão. É parceiro. Meu parceiro. Meu irmão não. Não tá com você nos negócios, né? Ele faz parte porque ele tem um outro negócio que eu montei para ele, para que ele forneça coisas para o meu negócio. Tá. Então eu fiz Tá no ecossistema, tá na cadeiazinha. Exatamente. Tá. E ele também é um dos distribuidores que eu tenho, então ele tá dentro do negócio. Irmão E aí você tava na rua. E aí? Então, lá na rua é assim, eu sempre digo, a rua é uma situação difícil, não é fácil, por conta das circunstâncias que você tem. Então, você tem que arrumar onde dormir, você tem que arrumar o que comer, você tem que arrumar
Tudo você tem que arrumar. Então, quando você vê uma... Você tem que estar em dia com o seu dia, né? Exatamente. É o dia. É exatamente isso. Você tem que estar ali, é o dia. Então, por exemplo, um dos melhores dias é o dia que chove. Aí você fala, pô, mas para dormir no dia que chove. Mas o dia que chove não é o dia bom para dormir, mas é o dia bom para tomar banho. Aham. Então, é o dia bom para lavar roupa, é o dia bom para essas coisas. É um dia ruim para dormir, mas existe... Então, esse tipo de coisa é difícil a pessoa que está na rua, que passa fome, por exemplo. Você chega num lugar, você consegue comer. Você consegue ter alguma coisa ali. Então, e eu não passei tanto tempo na rua, né? Foram um ano e pouquinho. Caralho, um ano. Porque... Tempo pra caralho. Mas não é, né? Foda. Então, quando eu fiz 14 anos de idade, que eu já estava em condição de rua, eu fui tirar a minha carteira profissional, porque eu só tinha isso na cabeça. Eu tinha que tirar a carteira profissional. E era o único documento oficial que eu tinha. Então, eu tinha a Xerox do RG, com a Xerox eu consegui tirar, e eu tirei com 14 anos de idade, hoje nem pode mais. Com aquela época podia, 14. Eu tenho mais ou menos a sua idade e eu também tenho desde os 14. Então, RG? Não, a carteira. de trabalho. E com isso, eu comecei a procurar serviço, trabalho na área que eu queria. E o único lugar que eu conhecia era a Vila Maria, assim. Tipo, um lugar que eu falava assim, eu conheço aqui. Não, você estava na rua procurando trabalho? Eu estava na rua procurando trabalho. Caralho. E aí eu vinha da Praça da Sé, Anhangabaú, onde eu ficava ali, vinha, porque na minha cabeça, onde que eu tinha que arrumar serviço era perto da onde eu morava. Então, minha cabeça era essa. Se você me perguntar hoje por quê, não sei, cara, mas foi para onde eu fui conduzido no intuito, sabe? E eu passava na lanchonete de um amigo, ele me emprestava um tênis, eu pegava esse tênis, deixava o meu chinelo lá, pegava o tênis e ia procurar serviço. Então, imagina, quando eu fui pra rua, eu tinha uns 14, um pouquinho antes de 14, só que eu fui com uma calça, fui com uma bermuda e 2 camisetas e um chinelo de cada cor. Então, você imagina que a calça já não era mais a mesma. Então, a calça já era caiçara, né? Já tava pra cima. Já tava Hoje é moda, na época não era. Era uma calça de moletom vinho, cara. E aí, acabou que... Você devia fazer um quadro dela. Você tem ela aí? Não tem. Devia fazer um quadro. E aí, acabou que ele me emprestava esse tênis. E era a única coisa boa, assim, visualmente falando, que eu tinha. E eu comecei a procurar emprego. E eu achei emprego numa empresa que era uma empresa de turismo, que se chamava JMS Sunshine. Na época, era o nome dessa empresa. Se vocês passarem um dia, vocês vão ver que tem uma imobiliária que chama Raul Rodrigues, na Guilherme Cote. Tô ligado, Guilherme Cote. E ali, na verdade, não tinha arrumado ainda. Quando eu cheguei, teve uma placa escrito, precisa de office boy. Eu entrei, aí tinha uma mulher. São coisas assim que a gente não esquece. Grava, né? O nome dela era Tânia. Isso é uma mulher chique, bonita, assim, sabe? Ela me olhou de cima e embaixo, porque eu perguntei da placa. Ela falou, mas não tem serviço pra você. Não tem emprego pra você. E aí eu, tipo... Que foda, mano. A reação era... Ela falou, mas você... Ela me leu, na verdade. Ela leu o que eu era. Ela falou, você mora na rua. Como é que eu vou te dar emprego? E aí o japonês, que era o Jorge, né, que era o dono o Marcelo, ele olhou de lá de dentro, ele só colocou a cabeça assim e falou, entra aqui, menino. E aí eu entrei. E ela foi atrás. Aí ele falou assim, você está procurando o quê? Eu falei assim, eu estou procurando emprego, esse emprego aí que vocês estão com a placa. E aí ele falou assim, mas você conhece a rua, você sabe? Eu falei, eu conheço um pouco e tal. Eu morava no centro, eu conhecia tudo. Cada buraco eu conhecia. E aí ele falou assim, olha, eu vou fazer um teste com você. Se você passar no teste, beleza, o emprego é seu. Se você não passar, tá bom. Me deu um serviço para ir no centro, na 7 de abril. 7 de abril. Fazer um serviço na 7 de abril. Eu falei, Tô em casa. Tô em casa. Subi a 7 de abril, já peguei os passes, já aguentei, passei no Largo do Paissandu ali, tinha um cara do churrasco grego, já mandei pra dentro, subi, fiz o trampo, voltei, peguei o prato do correio, desci na Vila Maria, entreguei pra ele. Cara, na hora que ele me viu de volta, ele falou assim, você não fez o trampo. Eu falei, fiz, tá aqui. Aí ele falou, o emprego é seu. Caraca. E aí, o que aconteceu? Você tava com quanto? 15? Não, tava com 14 ainda. Com 14 ainda. Isso. E aí acabou que, assim, essa mulher era como assim, uma inimiga minha lá dentro, né? Então eu tinha que fazer tudo certo. Aí teve o fatídico dia de que eu passei na lanchonete desse meu amigo e ele não tava doente. Puta merda. Puta, na hora que eu cheguei, Chinelo, cara, de cada cor. Na hora que eu cheguei, cara, esse cara olhou pra mim, ele olhou pra mim. Aí ele me leu do jeito que ela tinha me lido, assim, na época, assim. Ele olhou, ele colocou a mão no rosto, na hora que ele colocou a mão no rosto, saí correndo, cara. Tipo, sabe, aquela vergonha, Você assim... desistiu.
Não, eu saí correndo, porque assim, cara, era uma coisa... Eu não sabia o que fazer. Foda, 14 anos, né, mano? E aí eu peguei e saí e ele saiu atrás. E aí ele foi atrás de mim e tal, e aí ele me parou na Praça Santo Eduardo lá, a gente sentou num banco, ele falou, cara, fala. Porque toda vez que ele perguntava pra mim de documento, porque o documento não era só a carteira profissional, né? Tinha a cópia da RG, tinha carteira profissional, endereço, essas SIC, coisas né? e Na tal. época tinha SIC. Né? Então, tinha que ter todos os documentos para você ser registrado. E eu não tinha nada de documento. Para mim era só a carteira profissional e tava ok. Sim. E aí ele falou, cara, me fala. Fala. Qual é? E aí eu falei tudo para ele. Moro na rua, assim. Meu, esse cara não falou nada. Eu falei, puta, já era, né? Ele não falou nada, ele falou, vem comigo. Na hora que ele falou, eu falei, já era, né? E aí ele foi lá, pegou, fez uma ligação e falou assim, vai lá em tal lugar, assim, e procura fulana. Fui lá na loja e tal. Cheguei lá, o Marcelo pediu pra eu te procurar e tal. E ela tava com uma sacola gigante, assim, de coisa. Me entregou, fui lá, devolvi pra ele e tal. Ele falou, tudo que tem aí é seu. A partir de hoje você não mora mais na rua. Caralho, que foda. Você vai morar aqui e assim. Só que tem um problema. Você não pode entrar aqui e sair a hora que você quer. Então, a gente fecha, vou deixar aberto, você abre, entra, fecha e acorda antes de abrir. Caralho. Então, tipo, aí, puta, tinha tênis, camiseta, puta, tinha tudo. Caralho. E aí ele me ajudou com isso. Então, Mano, eu queria ouvir você assim. O que passa na cabeça de um moleque de 14 que tava vivendo essa realidade e agora se vê nessa condição aí de fechou a porta, tô dormindo num teto, assim. Você lembra? O que passa na cabeça, cara? Ó, tipo, a única coisa que eu pensava era, primeiro, eu não podia ficar onde eu tava. A segunda, e não era onde eu tava na rua, era onde eu tava na casa. Na casa dos meus parentes. A segunda coisa é, eu não posso ficar na rua. A terceira coisa é, eu não posso usar droga de jeito nenhum. Eu vi os moleques usando, saindo que nem louco, bicho, maluco, falando, isso eu não quero pra mim. Não quero droga, não quero nada, isso eu preciso correr. E quando eu fui pra esse lugar, a única coisa que eu pensava era assim, cara, eu preciso honrar esse cara. Puta, pode crer. Eu preciso honrar esse cara, eu não posso decepcionar ele. Aquela frase que gratidão é a mãe de todos os sentimentos, cara, né? Não era tem como. a única coisa que eu pensava. E aí ele me matriculou numa escola que era do lado, aí eu tinha a 4ª série, fiz até a 6ª série, porque eu acabei descobrindo que essa Tânia estava roubando os clientes dele. Puta, caiu no meu colo. Assim. É mesmo? Sabe? Tipo uma coisa que cai no colo, assim, que você fala, puta, não acredito. E como... Era o que mesmo o negócio dele? Era uma agência de turismo. Turismo, pode Porque crer. antigamente, eu não sei se você lembra, era assim, para você viajar, você tinha que ir numa agência de turismo, Sim, e aí total. emitia um bilhete. Sim. Puta, esse bilhete tinha que ir para ir operadora de turismo e tal, e aí era um trâmite todo para viajar, não era igual agora, né? Você mesmo compra você direto, Exatamente. né? Então, eu descobri que ela tinha uma outra agência de turismo na mesma avenida e ela tava roubando todos os clientes do cara, mano. Caraca, mano. Todos os clientes ela tava roubando. Puta E aí, merda. tipo, o negócio do cara não ia, e ele não entendia por quê e tal, e ele falou, meu, eu vou ter que fechar. Puta bosta. E aí ele falou assim, ó, eu vou fechar, mas eu só vou fechar depois que você arrumar um emprego. Não tenho o que falar, né? E aí eu acabei arrumando um emprego na Flytour. Você tem relação com esse cara até hoje? Eu falo com ele às vezes pelo Facebook. Porra, que bacana, cara. Eu fui no Rodrigo Faro também. Eu ele vi foi você também. Ele foi lá. Ah, ele foi também? Foi. Que bacana, cara. E aí, acabou que eu arrumei uma das coisas, assim, de comédia da minha vida, porque teve um cara que era do RH, chamava Marcos. Meu, o cara tinha uns 2 metros de altura. Tinha medo do cara. E aí eu fui todo engomado, né? Camisa, calça e tal. Na Flytour. Aí fui lá e tal. E eles não estavam precisando de office boy. E aí, mas eu fiquei indo. Todo dia eu ia. Não, sem brincadeira. Todo dia eu ia. Até que um dia esse cara falou assim, Cansei. É o seguinte, cara. Eu vou sair de férias, vou voltar tal dia, e no tal dia você vem aqui. Beleza? Beleza. Tá bom. Eu continuei indo todo dia. E ele saiu de férias. Mesmo cara e de eu férias? voltei. E eu voltei naquele lugar. No dia que ele voltou de férias, eu já estava lá esperando ele. Caraca. Ele falou, puta, meu, vou ter que te dar um emprego mesmo. Aí, beleza. Aí ele começou a fazer uma entrevista comigo e tal, não sei o que, fazendo umas perguntas. Aí ele fez a pergunta que ele deve dar risada até hoje, porque foi... esse cara falou assim, ó, tá aqui, beleza, eu tenho todos os seus documentos, tal, tudo. Só que eu preciso de uma coisa que você faça antes de você começar.
que é o seu atestado de antecedentes. Eu falei, puta, na hora que esse cara me pediu isso, puta, baixei a cabeça e comecei a chorar, meu. Por quê? Porque na hora que ele falou atestado de antecedente, eu falei assim, cara, mas eu não tenho pai, velho. Como é que eu vou pedir o atestado do meu pai? Eu não tenho pai. E eu achei que era isso. Aí ele, putz, não, deixa pra lá. Ele começou a dar risada e falou, tá, tudo bem, deixa pra lá, deixa quieto isso daí e tal. E aí acabou que, assim, ele me empregou e lá, cara, era assim, era o céu, né? Porque, pô, diferente já é uma empresa grande, já, né? Puta, o ticket do cara na época era 7 pau, velho. Exato, então. Você comia 2 McDonald's de boa. Porra. E aí foi que, assim, essa empresa é uma empresa muito humana, cara. A Flytour é uma empresa... Cara, eu não sei se é até hoje, mas na época, assim, tinha uma casa que era do dono da Flytour, que morava alguns office boys que não tinha casa. Tipo, que tinha saído de algum lugar e tal, e ele tinha essa casa e eu morava nessa casa. Só que era assim, era a calça da Piccadilly, camisa da Piccadilly, era outro sistema. Pra caralho a Piccadilly. E era outro sistema, entendeu? Então, puta, tava no céu, entendeu? Não tinha muita coisa, mas, puta, tava no céu. Na época eu ganhava, na outra empresa, 96 URVs. E nessa daí eu ganhava, acho que 156 URVs, alguma coisa assim, e depois passou para real. E aí acabou que, cara, tinha muito office boy, e na época, cara, tudo tinha malandragem, né? Tudo tinha algum... E eu sempre pensava, cara, eu não posso desonrar o cara. Mas não era... O primeiro cara? O primeiro cara. Caralho. Porque era o cara que... Então, meu, tudo que aparecia coisa assim, eu falava assim, não posso mexer com isso, não posso, não quero. E era coisa assim, cara, que você pegava lá 2, 3 talão de ticket e ninguém ia saber. Aquela tal, parada da porta que abre, né? Você põe a carinha assim, você fala, se eu entrar, cara, não tem volta. Não tem volta, pode crer. E eu corria disso, corria. Até que fizeram um negócio lá muito ferrado lá na empresa. Antes disso... O dono da empresa, o seu Eloy, ele fazia umas paradas para os office boys, fazia um consórcio, essas paradas assim. E eu acabei fazendo um consórcio, acabei sendo contemplado com isso. Só que eu não podia pegar, porque era de menor, tal, tudo. Então, eu peguei minha parte em engenheiro nisso. E acabei pegando essa grana e comprando um terreno. É mesmo? Eu comprei um terreno em Guarulhos, que era onde eu morava. E aí depois aconteceu tudo isso, eu acabei sendo dispensado da empresa, tal, Irmão, tudo. mas nesse tempo todo você não tinha referência de família nenhuma? Nada. Quem assinava meus documentos, se passando pelo meu tio, era o Marcelo. É o Marcelo, né? Ele que assinava, todos os meus documentos era ele, inclusive o terreno. Não, o Marcelo é o cara, né, Dedê? Porra, Marcelo, se estiver vendo a gente aí, parabéns, hein, cara. Quando você encontra o Marcelo na vida, a tua vida muda. Caralho, se encontra o Marcelo na vida, tua vida muda, é verdade.